Aquecimento global, efeito estufa, ondas de calor, chuvas torrenciais e derretimento das calotas polares são eventos climáticos comuns em nossos dias, no rádio, na televisão, nos jornais e principalmente na rede mundial. Os cientistas discutem, mas ninguém apresenta uma explicação convincente para estes fatos. Buscando nas ciências, encontramos na física a termodinâmica da atmosfera, que explica perfeitamente o efeito estufa como um fenômeno natural. O estudo termodinâmico da atmosfera inicia com a montagem dos equipamentos de medidas em um container, que leva um termômetro, um higrômetro, um barômetro, um anemômetro, um receptor GPS, um transmissor de rádio e um paraquedas acoplado a um balão de gás hélio. Ligados os equipamentos, na hora certa, solta-se o balão, que subindo na atmosfera vai transmitindo os dados para uma estação terrena. Na estação terrena, os dados são tratados e arquivados em um banco de dados digitais. Os dados são apresentados em forma de tabela, com aproximadamente uma amostra por minuto de voo. Estes dados da atmosfera são fundamentais para a segurança de voo, para prever a formação de nuvens e temporais. Mas, na forma de tabela, é de difícil visualização, e então criou-se um gráfico chamado diagrama Skill-T/log-P, ou temperatura inclinada versus logaritmo da pressão. As linhas horizontais são as isobáricas, linhas de mesma pressão que dependem da altura sobre o nível do mar e indicados em milibares. Estas linhas, a 45 graus, são as isotérmicas, linhas de mesma temperatura. Estas linhas, magenta ou pink, são as isopletas, que mostram os locais de mesmo índice ou razão de mistura ar-vapor de água em gramas de vapor por quilograma de ar. Estas linhas, inclinadas para a esquerda, são as adiabáticas secas. Indicam pontos do espaço em que o ar seco apresenta a mesma quantidade de energia em joule por quilograma. Estas linhas que iniciam verticais, inclinando-se para a esquerda, são adiabáticas úmidas. Indicam pontos do espaço em que o ar, com 100% de umidade, apresenta a mesma energia. Finalmente, lançamos no gráfico os dados da sondagem atmosférica. A temperatura do ar conforme a altura sobre o nível do mar, ou temperatura de estado. A temperatura do ponto de orvalho, que indica a quantidade de vapor de água na atmosfera. As velocidades e direção dos ventos. Os coeficientes meteorológicos através dos quais são previstos chuvas, trovoadas e furacões. Local da sondagem: Aeroporto Civil Campo de Marte, São Paulo, capital. Hora Zulu e data da sondagem. Entidade que arquiva estes dados: Universidade de Wyoming, Estados Unidos. A Universidade de Wyoming mantém um banco de dados com as sondagens dos principais aeroportos do mundo, com acesso via internet. Vejamos então como a termodinâmica explica o aquecimento global em dois cenários. Cenário 1, com água no solo. Os raios solares aquecem o solo. A parcela de ar em contato com o solo aquecido retira parte deste calor, aquecendo, por hipótese, 35 graus Celsius e evapora água do solo, aumentando o índice de mistura da parcela de ar. A parcela de ar aquecida, junto com o vapor de água, sobe na atmosfera, seguindo uma adiabática seca até encontrar a isopleta do ponto de orvalho. Neste ponto,
o vapor de água inicia sua condensação, formando nuvens e transferindo o calor latente à parcela de ar que o envolve. O ar passa a ser úmido e, a partir daí, passa a subir pela adiabática úmida correspondente, até encontrar-se com a linha de temperatura de estado. Com isto, o calor retirado do solo quente é liberado acima dos 500 milibares e segue para o espaço, não retorna mais ao solo. Este processo maneja entre 40% e 60% de toda a energia que atinge o solo. Cenário 2. Sem água no solo. A energia do Sol que atinge a Terra aquece o solo. A parcela de ar em contato com o solo aquece, por hipótese, 35 graus Celsius e sobe na atmosfera por uma adiabática seca até atingir a linha de temperatura de estado onde estaciona, irradiando calor e recirculando na baixa atmosfera. É este o efeito estufa, completamente natural. Mas como vencer o efeito estufa? Calculemos a temperatura necessária para superfícies secas, como asfalto, telhados, pisos cimentados e outros, para este caso em estudo, São Paulo, 13 de setembro de 2010. Levantemos uma isopleta desde o ponto de orvalho a 2 metros de altura do solo, até atingir uma adiabática úmida tangente à direita da linha de temperatura de estado. Do cruzamento destas linhas, baixemos uma adiabática seca até a linha de solo. Aí, encontramos a temperatura que a parcela de ar deve alcançar para vencer o efeito estufa: 40 graus Celsius. Calculemos a temperatura que a superfície deve alcançar para elevar a temperatura da parcela a 40 graus Celsius. Temperatura da superfície mais temperatura ambiente, divididos por 2, é igual a temperatura da parcela. T superfície igual a 2T parcela menos T ambiente, igual 56 graus Celsius. Procedendo agora, por tentativa e erro, busquemos uma adiabática seca que, ao cruzar a temperatura de estado, encontre uma isopleta que satisfaça a equação: isopleta da parcela igual a isopleta ambiente mais isopleta 100% a nível do solo, divididos por 2, encontramos temperatura da parcela igual 29 graus Celsius. Isopleta da parcela, 16 gramas de vapor por quilograma de ar. Calculando a temperatura da superfície úmida, encontramos 35 graus Celsius. Uma diferença de 56 menos 35 igual 21 graus Celsius. A análise termodinâmica da atmosfera sugere que está faltando água no solo. Medindo então a velocidade de penetração da água no solo aqui em Manaus, encontramos que esta velocidade é variável com a profundidade no terreno e segue esta tabela, o que sugere uma impermeabilização de 20 a 45 centímetros de profundidade. Verificamos no Cerrado Brasileiro o incêndio de 2010, que queimou 1.231 quilômetros quadrados. Apesar das chuvas, testemunhada por poças de água, o solo continuava seco. O efeito estufa aqui de Manaus está demonstrado nestas tabelas.
Temperaturas de 24 horas do dia 9 de maio de 2010. Cálculo das energias caloríficas correspondentes. A energia dissipada por convecção chegou a 616 watts por metro quadrado. A energia emitida pela atmosfera e que se verifica inclusive durante a noite corresponde a 480 watts por metro quadrado. Este é o efeito estufa. O que podemos fazer? Chuveirinho no telhado? Chafariz nas praças? Água no Nordeste brasileiro? Água no deserto do Saara. Para finalizar, queremos agradecer a quem sempre apoiou-nos e incentivou-nos nos trabalhos desta pesquisa. Ao Dr. Felipe Dal, o nosso muito obrigado.